Hoje é o último dia da nossa campanha de libertação do sangue de Jesus tem poder. E talvez as pessoas não tenham observado, mas quando a gente tem esse tipo de campanha, às vezes as coisas dão uma remexida na vida da gente, às vezes parece que piora, né? Mas é que para melhorar tem que libertar, para melhorar a gente tem que pôr o diabo para fora das nossas vidas, da nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das coisas fundamentais para a gente na libertação é que é preciso proclamar. Então eu quero colocar uma coisa que às vezes a gente não sabe e precisa aprender. O diabo não lê teu pensamento. Estão me ouvindo lá no fundo? Então fala para o teu irmão, o diabo não lê teu pensamento. Muitas vezes, as perturbações da nossa mente, elas geram uma imaginação de que é o diabo falando. Mas o diabo não tem como ler nossos pensamentos e ele só pode agir dentro de nós se nós o autorizarmos. E o autorizarmos de uma maneira consciente. Não é? E há quem faça isso, não é quando se abre a experiências psíquicas dando o controle da sua mente para alguém. Por isso que a igreja tem uma posição bastante cuidadosa, por exemplo, com a hipnose, porque quando você entrega e a pessoa pede para você entregar a sua vontade para poder conduzir você, seja na busca de uma cura, seja na busca de algo, você está entregando a sua vontade. O que entra ali dentro, você permitiu, porque certamente é você que pode autorizar algo que pode lhe fazer bem ou mal. Por isso que Deus é muito cuidadoso. Agora o diabo, se você der uma porta para ele, ele não vai ter cuidado nenhum com a sua vida. Você fala, mas eu não tinha ideia. O diabo não quer saber disso. Se ele veio para te prejudicar, você acha que ele está ligando se você tinha ideia? Eu fui naquela pessoa que me pediu para comprar umas velas, ir lá, fazer não sei o quê, jogar não sei quanto, fazer mais não sei o quê, e eu fiz, e virar de não sei de que jeito, e fazer não sei quantos cortes, e não sei o quê. Você fez, você é responsável, é a tua vontade. Mas eu não sabia que ia dar isso. Acredito que você não sabia. Mas o diabo também não está nem aí se você sabia ou não sabia. Porque você deu chance, ele faz. Então, às vezes, nós ficamos assim dizendo, não vai acontecer nada comigo porque eu não acredito nisso. O problema é seu de não acreditar. Se você der brecha, o mal vai fazer com você acreditando ou não acreditando, porque não é a tua fé que está fazendo o mal nem o bem. Então eu estou falando isso porque muita gente é muito ingênuo, não é? Recebe, fulano eu sei que não gosta de mim, tem um monte de inveja, vive indo em feitiçarias, aí traz um bolo delicioso para você. Você nem reza e come que nem um louco. Não é? Depois precisa de libertação, porque às vezes se instala ali uma série de falsas enfermidades espirituais. Estou falando isso? Nem todo mundo acredita nisso, assim também como nem todo mundo acredita no diabo, não é? Dizem que ele não existe, mas ele existe. É uma criatura, estão ouvindo? É uma criatura. E foi exatamente sobre isso que eu meditei essa semana toda, pensando em toda essa dimensão angélica. Então nós hoje estamos no último dia e queremos fazer uma libertação. Por isso, quando a gente renuncia às coisas do mal, a gente fala e não só pensa. Entenderam? Empurra o teu irmão assim para desalojar ele um pouquinho. Ó. Dá um empurrão nele. Precisa de empurrar para acordar. É preciso falar, porque pensar é claro. E aí eu quero colocar uma coisa importante. Os anjos, diz a igreja, não sou eu quem digo, podem pegar lá a Suma Teológica,
de São Tomás de Aquino, que é o que mais falou dessas questões angélicas, tem um pouquinho em Santo Agostinho, mas muito em São Tomás de Aquino, um pouco mais em Santo Inácio de Loyola, mas principalmente São Tomás e São Boaventura. E aí eles, quando tratam de toda essa questão angélica, de tudo isso, eles dizem que entre os dons que os anjos têm, eles têm o de clarividência, eles têm o de saber para que cada coisa da natureza serve, eles têm o dom, pela sua suma inteligência, de adivinhar boa parte dos teus pensamentos, porque eles sabem as tuas expressões. Se você, quem é casado aqui, levanta a mão. Então, se a tua mulher ou o teu marido sabem muitas vezes o que você está pensando sem você falar, não é? Ou o que você está passando, o anjo, que é muito mais inteligente, sabe muito mais interpretar, mas ele não está lá para ler aquilo que você pensou. Estão entendendo o que eu estou falando? Então eles conseguem muito saber para que lado você vai, compreender as coisas para armar armadilhas para a sua vida. Só que ele é uma criatura. Só Deus é onipotente, todo-poderoso, tudo sabe, tudo vê, extremamente respeitoso. E nos enviou seus anjos, que igualmente aos anjos decaídos, têm os mesmos, as mesmas características, as mesmas virtudes que os outros anjos. E você pode também pedir ajuda deles. Eles também não vão ler sua mente. Estou dizendo isso porque nós vamos começar, põe aí, Sandra, fazendo uma oração de renúncia, porque é preciso renunciar a tudo aquilo que a gente pode ser que tenha nos contaminado. Quero, antes de fazer essa é uma oração que foi escrita pelo Padre Schuster. Padre Schuster é um grande teólogo alemão, carismático, viveu no Brasil, pregou aqui em Maringá várias vezes, uma vez pelo menos, eu conheci ele em muitos momentos, e quem divulgou muito essa oração foi o Padre Antonello, que usava muito essa oração, e nós colocamos ela, está no nosso livrinho que a gente tem aqui, e nós vamos fazer essa oração. Importante lembrar que, apesar de que o demônio pode não nos tomar, ele vai marcando pedaços e áreas da nossa vida na medida em que a gente deixa. E aí a gente chama isso de contaminação. E quando essa contaminação fica maior, nós chamamos isso de obsessão. É quando ele domina uma parte. E o que acontece? Muitas pessoas, sob efeito de álcool, droga, ou mesmo quando baixam a sua consciência, pode ser até mesmo por muita música, né, dança, há casos, né, de ficarem rodando que nem um peão, né, ficam tontos, abaixam o nível da consciência. Quando você abaixa o nível da tua consciência, se você está com uma grave contaminação, a contaminação às vezes assume tão assustadoramente o controle da gente que parece aquilo que a gente fala. A pessoa estava, né, possesso, a pessoa mudou de voz, a pessoa ficou com uma força descomunal. Às vezes há mesmo um nível de possessão, muito raro, porque aí teria que fazer um ritual para isso. Mas a obsessão pode fazer e agir dessa maneira na medida em que você diminui a tua vontade, à medida em que você dá espaço para isso, às vezes com algumas práticas também. E até mesmo acontece num grande louvor, quando as pessoas estão elevadas, num louvor em línguas, às vezes uma pessoa contaminada acaba manifestando exatamente porque o nível de consciência diminui e aquilo que está lá embaixo emerge. E aí nós queremos hoje que você tome uma decisão e não queira que estas coisas estejam dentro de você.
Muita gente não faz a libertação porque tem medo. Tem medo. Fala comigo, sai medo em nome de Jesus. Sai medo em nome de Jesus. Conheço muita gente, e o diabo força muito, que passam a ter medo e preferirem não se libertar com medo que possa aparecer, né? Isso é uma grande bobagem, porque se o medo te domina e estas coisas permanecem ali, você nunca vai ter o controle de quando elas podem vir a prejudicar a sua vida de forma profunda. Se você enfrenta, renuncia, manda embora, ele não pode ficar, porque a tua vontade é livre. E se você o faz em nome daquele que tem o poder sobre todas as coisas, o mal é obrigado a ceder em virtude do nome de Jesus. Entenderam? Não dá para me responder pergunta, tenho certeza que apareceu um monte. Oportunamente fazemos. Então quero que você se coloque primeiro na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pedir a Deus que envie o seu Santo Espírito para nos ajudar nesse momento dessa oração, que Ele nos envolva com o poder do Espírito Santo. Nós somos batizados, o Espírito Santo está lá como uma marca que não pode desaparecer, mas que muitas vezes nós não temos sequer consciência desta presença e ela nem consegue agir em nós. Então nós vamos falar para Deus que faça manifestar em nós o poder do seu Espírito. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito se manifeste em nossas vidas, tome conta de todo o nosso ser, que nos revista da sua santa presença. Queremos, Senhor, agora pedir que o teu sangue precioso esteja sobre nós e entre nós e todas as gerações também, Senhor. E se alguma geração dos nossos antepassados se consagrou, fez acordos, fez qualquer tipo de ação, permitindo que o mal entrasse no ramo de nossas famílias, que neste momento esteja tudo isso cortado pelo sangue de Jesus, que não haja nenhuma comunicação entre todas as forças malignas nas gerações das nossas famílias. Pedimos também agora, Senhor, que o manto poderoso da Virgem Maria, que protegeu todos os apóstolos, nos proteja neste grupo de oração, neste momento. Clamamos que o teu Espírito Santo nos envolva, Ele que é Deus, tome os nossos lábios, os nossos olhos, o nosso coração, todo o nosso ser. Vem Espírito Santo agir sobre nós, vem Espírito Santo estar em nós, vem Espírito Santo falar em nós, vem falar e dar testemunho de Jesus. Tu, ó Espírito, é um com Jesus, dá-nos agora a força do poder do sangue de Jesus para ver toda a libertação nas nossas vidas, na vida de nossas famílias, na vida de todas as gerações que hão de vir, na vida desse grupo de oração, de nossa cidade, de tudo que é preciso, Jesus, que tenha e obtenha a libertação. Clamo agora, Senhor, esse sangue precioso, vem com teu grande amor sobre as nossas vidas. Amém. Tome uma decisão agora, a decisão de que com esta oração você vai estar fazendo de mente e de coração, para que seja rompido, seja quebrado, seja derrubada toda ação maligna na sua casa. Imagine agora os lugares por onde você normalmente tem que andar, tua casa, teu escritório, quem trabalha tem que visitar órgãos públicos, justiça, quem trabalha e tem que visitar clientes, e você às vezes tem clientes fixos,
que você visita, vai pedindo para Jesus agora que, se esses locais também estão cercados de qualquer contaminação, que essa oração também vai entrar agora nestes locais para fazer grande libertação. Se você tem que conviver com pessoas que não ligam para isso e se envolvem com forças, com rituais, com cultos contrários à fé num único Deus, na fé em Jesus Cristo, que também agora o sangue de Jesus esteja sobre estas vidas, para que, já que nós temos que conviver no mundo, que nós possamos estar protegidos e cercados. Pedimos também agora, Senhor, se há algum objeto, algum alimento, alguma praga, se foi usado algum pedaço de nossas roupas, pedaço de cabelo, de pele ou de qualquer coisa das nossas vidas e usadas em rituais, que neste momento também seja declarado nulo todo e qualquer comércio feito com o maligno para nos atingir. Nós clamamos agora que qualquer tipo de bebida que tenha sido oferecida e antes consagrada aos ídolos, nós renunciamos também agora e pedimos que nenhuma força elas tenham sobre as nossas vidas. Pedimos agora, Jesus, nos envolve com uma proteção, com a tua armadura, com a armadura celestial, com o teu capacete da salvação, com a tua espada do Espírito e com a tua palavra, Senhor, para que estejamos agora protegidos e livres, Senhor. Amém. Então levante sua mão direita numa atitude como de juramento para dizer: em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a Satanás, autor de todo mal, de todo pecado e pai de toda mentira. Eu corto e renuncio a todo espírito de impaciência e de raiva, de ressentimento e mágoa, de tensão nervosa e agressividade, de fofoca, mentira e calúnia, de maledicência e murmuração, de ira e de ódio, de pavor e desespero, de incompreensão e de rancor, de juízo temerário e presunção. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a todo espírito de desânimo e tristeza, de melancolia e solidão, de abandono e rejeição, de histeria e pensamentos de suicídio, de fechamento e depressão, de frustração e de morte, de desconfiança do amor de Deus e do próximo, de auto-rejeição e autocondenação, e a todo espírito de egoísmo e autossuficiência. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a todo espírito de timidez e insegurança, de sedução e deboche, a todo espírito de vingança, a todo desejo de fracasso e morte de meu irmão, a todo espírito de violência e racismo, a todo espírito de injustiça e opressão, a todo espírito de revolta contra Deus e contra meu irmão, contra mim mesmo, não aceitando as minhas limitações. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a todo espírito de insônia e agitação,
a todo espírito de aborto e homicídio, a todo espírito de desequilíbrio emocional e psíquico, a todo espírito de autodestruição e não aceitação da minha história, de meus erros, fracassos e pecados. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a todo e qualquer espírito de medo, medo de Deus e de Satanás, medo de amar e de ser amado, medo do ridículo e de autoridade, medo do futuro, da doença e da morte, medo de altura e do escuro. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a todo medo de animais e tempestades, medo de acidente e de assalto, medo de me afirmar como cristão em qualquer lugar, medo de falar em público, medo de proclamar o teu evangelho, medo de partilhar os dons recebidos, medo de assumir responsabilidades, medo da perda de um familiar e da condenação eterna, medo de perder minha imagem e prestígio, medo do sofrimento e da entrega total ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a todo espírito de complexo e autopiedade, a todo espírito de ansiedade, de angústia e preocupação, a todo espírito de traumas e de doenças, a todo espírito de avareza, a todo apego ao dinheiro e às coisas, a pessoas e cargos. Eu corto e renuncio a todo espírito de gula, droga e fumo, a todo espírito de alcoolismo, blasfêmia e sacrilégio, a todo espírito de ciúme e inveja, de preguiça e hipocrisia, de fingimento, falsidade e adulação. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a toda falsa religião, a todo espírito de descrença, de dúvida e confusão religiosa, de controle da mente e pirâmide, de horóscopo, sortista e cartomante. Eu corto e renuncio a todo espírito de magia e missa negra, a todo ocultismo, bruxaria e satanismo, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a todos os espíritos e espíritos guias que talvez invocaram sobre mim e minha família, sobre meus bens e minha profissão. Eu corto e renuncio a todo passe mal olhado, a todos os trabalhos e despachos, a todo remédio ou encosto, a todo cruzamento, batismo ou consagração que fizeram da minha pessoa em qualquer falsa religião. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas,
pela intercessão da Virgem Maria, eu corto e renuncio a todos os objetos supersticiosos, figas ou amuletos que trago comigo ou tenho em minha casa. Eu corto e renuncio a toda revista e filme pornográfico, a toda injustiça. Eu corto e renuncio a todo espírito mau do qual o Senhor me libertou, que vá aos pés de Jesus para que Ele disponha dele. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, proíbo a todo espírito do mal que tenha deixado que volte a mim para me prejudicar. Obrigado, Senhor Jesus, porque você me perdoou, libertou e curou pela invocação de seu nome, de seu sangue e de suas chagas, e pela intercessão da Virgem Maria. Nós clamamos agora sobre vocês, que venha o sopro do Espírito, e que se de alguma coisa que era preciso renunciar, e que não foi dita na nossa oração, mas que o Espírito Santo sabe que é preciso, que Ele traga até a sua mente, e você baixinho aí vai dizer, mas vai dizer: eu renuncio em nome de Jesus. Qualquer outra situação que você se lembre agora, e que possa ser alguma ação maligna, e que o Espírito Santo trouxer na sua mente agora, você possa dizer: eu renuncio em nome de Jesus. A toda palavra proferida contra a sua vida, principalmente palavras proferidas por autoridades, pai, mãe, avô, avó, professores, tios, pessoas que tinham alguma situação de autoridade sobre você e que de alguma maneira proclamaram coisas malignas sobre a sua vida, você vai dizer: eu renuncio em nome de Jesus. Patrões, pessoas que tinham, sócios que tinham mais ações que você e que profetizaram coisas ruins sobre a sua vida, que você diga agora: eu renuncio em nome de Jesus. Pessoas da sua casa que foram unidas por vínculos, seja do matrimônio, seja outros vínculos, que você diga: eu renuncio em nome de Jesus toda essa praga, maldição, palavras, que tenha vindo de sogras, sogros, pessoas das quais você dependia para viver, ou porque morava na casa, ou porque te emprestavam algo que você precisava, que você diga agora: eu renuncio em nome de Jesus, que nada que tenham proclamado e lançado sobre a sua vida, por palavras e por atos, tenha poder sobre você, e que você esteja livre agora para poder prosperar na sua vida, para que você seja livre na sua mente. Pedimos nesse momento também todas as palavras que feriram teu coração, palavras ditas principalmente por pessoas que você tinha respeito ou grande amor, e essas palavras foram pesadas, e você sente o peso sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Renuncie agora em nome de Jesus. Diga: eu renuncio em nome de Jesus a todas essas palavras. Às vezes até de alguém, um filho ou qualquer pessoa, renuncie agora. Faça 3 vezes o sinal da cruz sobre os teus lábios. E diga comigo: eu renuncio a toda praga, maldição, lançada pelos meus lábios sobre mim ou sobre qualquer pessoa. Todas as vezes que as palavras que lancei por raiva, ódio, desequilíbrio, descontrole, sejam anuladas, que
se transformem em bênçãos na tua mão. Eu te peço agora, Jesus. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças é a imagem dela esmagando a cabeça da serpente, estão vendo? Acho que grande parte de nós conhece a imagem, não é? E ao mesmo tempo com as mãos abertas, da onde ela dizia que saíam os raios de bênção que só não recebíamos se não pedíssemos. Nesse momento, você vai fazer comigo a oração de Nossa Senhora das Graças, pedindo uma poderosa libertação sobre a sua vida, pedindo que a serpente seja esmagada, seja de que forma ela tem procurado se manifestar na sua vida, ou se infiltrar debaixo da cama, debaixo do colchão, debaixo dos pensamentos, debaixo de todas as nossas lutas. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, apesar de ser uma loucura, conforme diz São Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz da loucura da cruz, que não pode ser compreendida pelos sábios, veja que ele está falando na sua carta, quando ele fala aos Romanos, e aí a gente vai imaginar as diversas igrejas pelas quais São Paulo passou. Vamos imaginar a igreja de Roma. A igreja de Roma, uma igreja que não tinha templo. Não poderia ter um templo na capital do mundo, porque a capital do mundo valorizava o seu imperador e o seu senado romano. Eles eram os poderosos. Imagine construir um templo, não é? Para alguém, sendo que o imperador aqui era a autoridade máxima, era preciso reverenciá-lo. Todos os povos eram dominados pelos romanos. Portanto, haviam igrejas, certamente, templos, mas eram templos para aquele povo simples que estava lá vivendo como escravo, ou que ia lá porque eram comerciantes, e uma das estratégias romanas era permitir algumas coisas aos países, às populações conquistadas, sobre certos limites, e ao mesmo tempo monitorá-las e deixar um pouco de cultura delas, para que elas não se rebelassem, ao mesmo tempo que absorviam, né, levando a sua cultura e transformando aqueles povos em romanos. Essa é uma estratégia para diminuir o tanto de rebelião, e é por isso que Israel, como era uma nação teimosa em manter a sua fé, a fé num Deus único, vivia em guerra com os romanos e tinha lá uma quantidade de soldados maior do que tinha em muitas outras. Então era comum, por exemplo, aos romanos criar capitais, subcapitais, para poder dar para o povo lá uma chance e diminuir os atritos com a capital. Quando São Paulo escreve para Roma, ele sabe que está escrevendo para uma população mais letrada do que o restante das igrejas, das cidades que ele visitou. Então, por exemplo, quando São Paulo visita Corinto e escreve para os discípulos de Corinto, ele sabe que era um porto, uma cidade portuária, que estava num momento de grande dificuldade econômica, com muita gente pobre, muita gente ignorante, vivendo com uma série de cultos, um mais doido do que os outros, porque como era um porto, chegava gente de todo lugar, iam ficando naquela situação. Então o que mais tinha lá era bordel e templo. É o que diz a história. Já quando ele escreve para os romanos, ele sabia que estes romanos se reuniam nas casas. E mesmo que boa parte da fé começasse entre os funcionários, grandes proprietários e pessoas importantes de Roma
faziam das suas casas os locais das reuniões. Até hoje você encontra lá vários, se você visitar, tem várias coisas do século I que eram onde estavam os cristãos se reunindo. Até que veio a perseguição, evidentemente, mais forte, depois com Nero tacando fogo nos cristãos, enchendo eles de piche para iluminar a rua quando ele fazia seus passeios, e o grande e sangrento martírio no campo do Vaticano. Quem não sabe, o Vaticano está construído sobre o lugar onde o maior número de mártires ocorreu. A maior quantidade de pessoas que foram assassinadas é exatamente onde está o Vaticano construído. Quer dizer, é fruto do sangue dos mártires, do sangue daqueles que morreram. Quando São Paulo escreve para eles, ele vai tentar dizer que tudo é uma loucura para quem quer raciocinar com alguma lógica. Como é que é isso? Como é que pode eu nasço escravo, não tenho como me libertar, não tenho como viver uma vida nova e diferente, não tenho força para isso, não tenho capacidade, não sou capaz de me auto-salvar, não tenho todas as forças, e aí aparece alguém, nasce, sofre, morre, ressuscita, vence Satanás, vence o pecado e vence a morte. São Paulo tenta fazer um pouquinho de uma pedagogia para a gente poder entender no meio da loucura. Mas como que é isso? Como é que eu, crendo em Jesus, sou salvo? É tão simples, não é? Como é que isso acontece? Não tem nada mais. E é por isso que as primeiras heresias eram de falsos profetas que diziam, não, você tem que fazer mais coisa, você tem que ficar sem comer bastante, você tem que se flagelar, você tem que, quando você fizer coisa errada, você tem que ir lá publicamente para todo mundo para se humilhar. Não é? Vinha uma porção de exigências, e essas exigências, vocês pensam que elas não davam certo? O povo gostava. Porque o povo achava que era muito fácil essa coisa da fé, então eles ficavam procurando coisa mais difícil para se justificar. Mas São Paulo, quando faz esse caminho de orientação, ele tem que dizer como é que venceu o diabo, como é que venceu o pecado, como é que venceu a morte. E aí a gente vai aprofundando. Como é que ele venceu a morte? Ressuscitando. Porque se aquele que morreu retomou a vida, a morte foi vencida. Como é que ele venceu o pecado? Se tornando pecado por nós. Como é que ele se tornou pecado por nós? Revestindo-se do pecado da humanidade, através da sua paixão, não é? E sofrimento. Quando ele vai assumindo as fraquezas, é traído, a mentir, todos os males da humanidade ficam sobre ele. E como é que ele venceu o diabo? Ele venceu o diabo quando ele entrou no mundo. Então, de toda o mistério, que ele só tem valor se ele for completo, não só um pedacinho, não adianta só sofrer, tinha que morrer, não adianta só morrer, tinha que ressuscitar, mas ele tinha que entrar no mundo sendo Deus e entrar de forma frágil para poder vencer o rei desse mundo que era o maligno. Então, quando nós fazemos libertação, nós invocamos o sangue de Jesus, nós invocamos a ressurreição de Jesus, nós usamos a autoridade de Jesus pelo Espírito, mas é muito importante que nós compreendamos que ao se tornar um de nós, Satanás tinha perdido a guerra. E é esse o mistério poderoso que faz com que Satanás inspire Herodes para matar as crianças todas. Ele tinha que, no meio de todas aquelas crianças disfarçadas, porque eram todos humanos,
ele tinha que conseguir matar Jesus, porque Deus havia entrado no mundo. É por isso que a igreja sempre usou, nas suas fórmulas de libertação, a anunciação do anjo. Porque todas as vezes que se repete com consciência, com fé e no Espírito, a anunciação do anjo, eu estou dizendo para o diabo: você foi vencido, você perdeu a guerra, acabou para você. Pode espernear, atacar o que puder, mas você perdeu. Todas as vezes que ele ouve o anúncio do anjo, ele se rebenta de raiva. E é por isso que é comum, quando a gente vai fazer oração de libertação em casa, ou por alguém, e é preciso que a gente faça muitas vezes, não se iludam, a gente vive se contaminando. Vive porque a gente é descuidado, a gente é pouco vigilante, nós fazemos pouco tempo de observação para fazer uma oração mais adequada, e os que estão ao nosso redor, se não caminham, são piores ainda. Pensa bem, tem pessoas que você convive, que você ama, que não percebem nada? Tem ou não tem? Então, nós precisamos continuamente fazer momentos de libertação. Ou fazemos por nós, ou fazemos pelas pessoas que nós amamos, e fazemos por outras pessoas quando o Senhor nos envia. Né? A não ser que você seja um padre, exorcista, um missionário, mesmo leigo, que vive em missão, você não vai sair por aí querendo fazer libertação para todo mundo, a não ser que o Senhor te envie. Se o Senhor colocar e dizer, vai, ou o Senhor colocou você para poder estar ali a serviço de atender pessoas, mas se não, não sai procurando. Por quê? Porque a gente tem que ser enviado. Agora, para aqueles que são nossos, para as nossas casas, para nossas atividades, a gente tem que fazer. E quando não dá conta, a gente pede para outros nos ajudar. Mas tem muita gente que fica esperando ser ajudado, e como não consegue quem ajude, acaba não fazendo nada. Ora, o Senhor lhe deu o Espírito, o Senhor lhe deu a fé, então faça. E quando fazemos a libertação, é importante cercarmos o lugar da saudação angélica. Aonde eu encontro a saudação angélica? Vocês vão dizer, você encontra a saudação angélica lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Mas eu dou um lugar mais fácil para você saber a saudação angélica. Sabe onde é? Deixa eu achar. Está aqui, ó. A primeira parte do terço. O terço é formado de duas partes. A primeira parte, que é a saudação angélica. Não é? No português ela ficou um pouco diferente da leitura do Lucas capítulo 1. Pode ver que quando você faz a saudação angélica em espanhol, ela é mais comprida, né? Você rezar o terço em espanhol, o dia que você for para Fátima, que eles rezam sem parar, você vai ver que fica mais longo, né? E assim também. E outras línguas. Nós, português, aqui no português, nós vamos cortando as coisas, mas o significado é o mesmo. É a saudação angélica. A segunda parte é a parte de São Domingos, não é? Ano de século XV, né? Contemporâneo de São Francisco, grande pregador, que fundou os pregadores, né? A congregação dos pregadores, que saíam pelo mundo pregando, e aí ele ensinava aos seus seguidores essa segunda parte do terço, que acabou ficando o terço todo. Mas a primeira parte, que é a saudação angélica, é que é
aquele diploma, aquele alvará que você põe na cara do diabo e fala: está aqui, Jesus veio, viveu entre nós, entrou no mundo, e quando ele entrou no mundo, ele pôde te derrotar. Porque para derrotar, teria que assumir a nossa humanidade. A gente gostava muito de contar para as pessoas, quando falava da salvação, dizia assim: fica imaginando que um inimigo seu, que quer muito te matar, fica atrás de você, pega uma arma, daquelas muito poderosas, se esconde lá, antes de você chegar na sua casa, lá antes de você subir, fica escondido, pronto para te matar, e você não sabe que vai ser morto. Aí alguém descobre que vão te matar, veste uma roupa igual você, corta o cabelo igual você, põe um sapato para ficar da tua altura, ou então disfarça a altura, faz o mesmo jeito de você andar, se mexe do teu jeito e vai na frente, o cara pensa que é você e mata o cara e não mata você. Aí chega a polícia, prende o cara, leva ele preso e você está livre, porque o inimigo que ia te matar foi preso, e quem morreu no teu lugar foi outro. Né? Vocês já devem ter ouvido essa história. Se não ouviram, estão ouvindo hoje. Quer dizer, para vencer o teu inimigo que está com uma arma, querendo te pegar, armando ciladas, movendo ações para te dar tombos, ferindo você de muitas maneiras, fisicamente, psiquicamente, através da tua própria família, através de tantas coisas, é preciso que alguém tenha se revestido de você. E quem se revestiu de nós foi Jesus, ao nos assumir. E como é que ele fez isso? Ele fez isso entrando no seio de Nossa Senhora para nascer como uma criança igual todas as crianças nascem daquele tempo. E como é que ele fez para entrar lá? Ele pediu autorização. Não tem jeito. Não dá para seguir Jesus sem autorizar. Por isso que a gente não consegue forçar os outros. Por isso que a gente não consegue obrigar os outros, que a gente queria obrigar todo mundo a entrar dentro da cabeça, que você está perdendo. Mas a pessoa tem que aceitar sozinha. É uma decisão. A pessoa tem que dizer: eu quero. Mesmo que ela não entenda tudo. E como é que o anjo fez isso com a Virgem Maria? Chegou para ela e disse: ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e serás a mãe do Salvador. Então a saudação angélica, que é resumida no início da Ave Maria, eu gosto muito de lembrar, quando a gente lembra de quem já leu a história, por exemplo, dos pastorinhos de Fátima, sabe que eles eram obrigados a rezar o terço antes de poder brincar. Então eles saíam para cuidar do rebanho dos tios e de todo mundo, mas criança quer o quê? Quer brincar, não quer ficar trabalhando. Criança quer ficar rezando terço? Também não. Então, como é que eles faziam? Não sei se alguém aqui se lembra da história de Fátima certinho. Lembra ou não? Então, eu vou ensinar vocês a rezar igual rezava Lúcia, Jacinto e Francisco. Lúcia, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Está no livro deles. Eles queriam rezar depressa, então eles economizavam, só falava Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Terminava rapidinho, saía para brincar. E o mais maravilhoso disso é que é para esses três que nem rezavam Ave Maria direito que Nossa Senhora resolveu aparecer. Por quê? Porque o grande peso dessa oração é mandar Satanás embora. É dizer: você está condenado, porque Jesus veio ao mundo, uma mulher humana, não semideusa, humana, disse: ok, pode fazer. E tudo começou, e a vitória aconteceu.
Hoje quero encerrar a nossa libertação exatamente com isso, dizendo que é nós quem temos que fazer e que o Senhor nos concedeu muitas armas. Foi assim que eu comecei no primeiro dia, foi assim que a aula continuou com a formação, falando de algumas das armas que Deus nos dá para a batalha espiritual. E uma destas armas é a saudação angélica. Se vocês não sabem, os monges rezam o Magnífica todos os dias, quer dizer, a oração que Nossa Senhora falou quando encontrou Isabel, e Isabel revelou que sabia tudo. Ela explode: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E depois, não é, a gente vai ver exatamente essa mesma experiência do Magnífica, do minha alma engrandece o Senhor, Lucas 1,42, também a gente vai ver no Nunc Dimittis, que é a oração da noite, quando ele faz a oração de Simeão. Então, a igreja sempre olhou para tudo isso. É que a gente não sabe de nada, né? Porque ninguém conta para nós, agora nós sabemos. E se a gente sabe, nós podemos pegar essa primeira parte, porque nós precisamos de libertação. Se você não precisa, está liberado. Eu preciso. E eu quero reforçar. A gente volta e meia fica contaminado de novo. Para alguns a contaminação acaba sendo física, outros psíquica, na maioria das vezes familiar, outras vezes no campo da economia, dando para a gente um desgaste tremendo, e a gente pensa que são coisas humanas, às vezes são, mas muitas vezes são totalmente espirituais, e a gente não entra no combate, elas não se resolvem.